Nós já estamos prestes a concluir a exposição do livro de Zacarias, e é muito interessante perceber como o profeta Zacarias, ele descreve de maneira muito vívida as vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a sua primeira vinda, como o Cordeiro de Deus, que se entrega como oferta, como o pastor que é ferido, como aquele que é injustamente acusado e é traspassado. Mas também, Zacarias, sobretudo no final do seu livro, aponta para o retorno, a parousia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora não mais como um cordeiro, agora não mais de maneira humilde, agora como o Senhor dos senhores, como o leão da tribo de Judá, como aquele que é revestido de toda a glória. Inquestionavelmente, o profeta Zacarias é um dos profetas que mais exaltam a pessoa de Cristo, é um dos profetas que mais exaltam a obra de Cristo e o triunfo de Cristo, e isso fica muito claro quando nós olhamos para textos como esse, que apontam para a vitória do povo de Deus, que é resultado da intervenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dissemos na semana passada que nós estamos diante de um texto que é extremamente complexo e a sua interpretação é algo que carece de humildade dos nossos corações, para nos colocarmos diante de Deus como quem deseja ouvir a voz de Deus. Estamos diante de uma tarefa complexa, mas não impossível, porque é a palavra de Deus para nós. E nós então começamos na semana passada, e nós desejamos caminhar ao longo do capítulo 14 de Zacarias, considerando esta complexidade de maneira paulatina, observando o que esse texto tem a nos informar, sobretudo quanto a este retorno, esta segunda vinda que está sendo profetizada por Zacarias, onde o povo de Deus será atacado, e foi exatamente isso que nós vimos na exposição dos 2 primeiros versos. O povo de Deus será cercado, será atacado, e hoje na sequência, quando observamos versos 3 a 5, nós veremos a intervenção final de Deus, a salvação que vem de Deus por meio de um grande e poderoso livramento. Quando nós olhamos para textos como esse, que apontam para os dias do fim, o nosso coração precisa ser revestido desta esperança escatológica. Nós vivemos dias difíceis, não é? Nós vivemos dias complexos, nós vivemos dias turbulentos, onde valores são distorcidos, onde a verdade de Deus tem sido colocada em xeque, onde a humanidade tem arrogado para si a glória que deveria ser dada ao nosso Senhor e Criador. E quando nós olhamos para a proliferação do mal nos nossos dias, nós nos entristecemos e às vezes ficamos nos questionando: meu Deus, onde isso vai dar? Quando você acha que as coisas não podem piorar, nós abrimos as redes sociais, quem sabe você assiste um telejornal, você fica sabendo de algum tipo de maldade que foi cometido por alguém em algum lugar, e o nosso coração se entristece. Se entristece quando nós olhamos para a realidade da igreja evangélica, daqueles que são herança do movimento da reforma do século XVI, que deveriam amar a palavra de Deus e se entregar por ela. Quando nós nos lembramos das palavras de Lutero, quando interrogado, quando foi impelido a recusar os seus escritos, ele disse: não é bom que o homem vá contra a sua própria consciência. E ele afirma: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nós percebemos quanta heresia brotando no seio da igreja. As pessoas aprendendo a amar mais as bênçãos do que o Senhor das bênçãos. As pessoas aprendendo e buscando mais realizações temporais, humanas, efêmeras, do que realidades eternas. E diante de situações como essa, dessa triste constatação,
Nós somos, meus irmãos, consolados pela palavra de Deus, por meio de literaturas apocalípticas como esta do livro de Zacarias, que apontam para a vitória do nosso Senhor, que aponta para a redenção final, para a consumação da obra redentora de Deus, quando Deus haverá de pôr fim a todo sofrimento, quando o povo de Deus não será mais oprimido pelos pagãos, quando o povo de Deus não será mais oprimido pelos seus próprios pecados, Deus virá com livramento e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. São essas as palavras de João no livro de Apocalipse. Então, esta é a perspectiva com a qual nós temos olhado para o desfecho da história profética descrita por Zacarias. Nós estamos então diante daquilo que Zacarias tem chamado de batalha final, quando a força do mal estiver no estágio mais avançado, quando o povo de Deus for cercado e parecer não haver mais salvação, quando as coisas parecerem perdidas e a esperança parecer escoar entre os dedos, Zacarias aponta para a intervenção de Deus. O Senhor aparecerá para libertar o seu povo e colocar os inimigos do povo de Deus debaixo dos seus pés. É interessante observar que, ao mesmo tempo que o final do livro de Zacarias aponta para um sofrimento do povo de Deus, nós vimos, Jerusalém sendo sitiada, cercada, opressão, ataque, exércitos. O foco desse texto não está no sofrimento do povo de Deus, mas no livramento que vem do Senhor para a bênção do seu povo. Verso 3. E quando nós consideramos toda a história da redenção e olhamos para todo o Antigo Testamento, nós temos inúmeros exemplos da intervenção de Deus ao longo da história, mostrando que Deus é de fato aquele que tem as rédeas da história nas mãos. É de Deus que vem o livramento do seu povo. Em momentos de aperto, em momentos de angústia, Deus ao longo da história foi sustentando o seu povo, guardando o seu povo, provendo ao seu povo o livramento necessário. Nós podemos citar alguns destes episódios que são bastante conhecidos de nós. Como nos esquecer da intervenção de Deus quando Moisés liderava o povo saindo do Egito, estando diante do Mar Vermelho, e não havia mais para onde correr. Nós poderíamos dizer, se ficar, o bicho pega, bicho faraó. Se correr, a gente afoga no mar. Moisés estava diante deste dilema, de ter obedecido a Deus em tirar o povo do Egito, da escravidão com que eles foram submetidos, e agora eles estão diante de uma situação intransponível. Mas é de Deus que vem o livramento, e as palavras de Deus em resposta à oração de Moisés são maravilhosas. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o povo atravessa o Mar Vermelho a pés enxutos. Não se trata de uma improbabilidade. Nós estamos diante de uma impossibilidade para Moisés e para o povo, não para o Senhor dos Senhores. Deus vem com um livramento. Como nos esquecer do episódio quando, ao tomar posse da terra prometida, Josué está diante da fortificada cidade de Jericó, e as muralhas são grandes demais, intransponíveis para aquele povo que passou 4 décadas caminhando no deserto. Mas é nesse momento que Deus se levanta e destrói aquelas muralhas, revelando o seu poder. Como nos esquecer da batalha em que Gideão venceu aquela multidão incontável dos midianitas? Irmãos, a batalha de Gideão, ela é muito impressionante, sob vários aspectos, principalmente pelo fato de que eles sequer lutaram. Um exército de 32 mil homens para lutar contra um exército que era incontável, como gafanhotos, como areia no mar.
que é reduzido a um pequeno grupo de 300 homens, que sequer precisam lutar, porque é Deus quem vai garantir a vitória. Como nos esquecer de Josafá nos dias da luta contra Moabe e Amon, Ezequias lutando contra os soldados assírios, quando o anjo do Senhor vem com intervenção extraordinária, teofânica, subjugando não menos do que 185 mil soldados. Meus irmãos, a história do povo de Deus é marcada pelas intervenções de Deus ao longo dela, apontando para o fato de que é Deus quem cuida do seu povo. Ezequiel, no seu livro, registra esse episódio de livramento do seu povo de maneira extraordinária, no capítulo 38. Nós citamos esse texto algumas vezes na semana passada, ainda o faremos enquanto caminhamos pelo capítulo 14, e nós nos deteremos ainda mais quando iniciarmos a exposição de Apocalipse de João. Mas eu gostaria de citar aqui as palavras de Ezequiel, quando ele vai descrever essa narrativa. Quando Ezequiel diz, naquele dia, ou seja, nesse dia, no dia do Senhor, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será grande. Depois, na sequência, Ezequiel vai dizer, contenderei com ele por meio de peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras, saraiva, fogo, enxofre, farei cair sobre eles e sobre as suas tropas, sobre muitos os povos que estiverem com eles. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Estas são as palavras do profeta Ezequiel, que corroboram com o acontecimento que está sendo descrito por Zacarias, que é exatamente os mesmos acontecimentos que João posteriormente vai descrever no livro de Apocalipse, como sendo o dia da vingança do Senhor, quando Deus virá em livramento contra o seu povo. Considerando então, irmãos, esta garantia que temos desse cuidado de Deus, desta vitória última, desta esperança escatológica, eu quero chamar a sua atenção para algumas informações importantes que podemos observar no texto. A primeira delas, o Senhor triunfa, vence sobre os inimigos do seu povo. O verso 3 nos diz assim, então aqui está concluindo a ideia, ou seja, apontando para o desdobramento do cerco que o povo de Deus está recebendo. Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como se costumava lutar no dia da batalha. É muito interessante como Zacarias aponta para a intervenção de Deus numa luta final, mas também lembrando os seus leitores de que Deus age assim com seu povo ao longo da história. Então Deus sairá e pelejará a luta do seu povo. A vitória de Jerusalém, aqui nesse contexto, a vitória do povo de Deus, descrita nesse contexto, assim como nos contextos que citei, bem como todos os outros que nós vemos na descrição bíblica, vem do Senhor. Não é Jerusalém que vai prover uma solução contra os seus inimigos. É Deus quem vai libertar o seu povo. Não brotará recursos da terra. É Deus que vai intervir do céu. Irmãos, isso é extraordinário. Quando nós paramos para pensar acerca da nossa esperança, quando nós paramos para pensar acerca daquilo que é base da nossa confiança, nós somos lembrados pela palavra de Deus que a nossa esperança não flui daquilo que nós construímos com as nossas próprias mãos, não é resultado daquilo que nós construímos com o nosso intelecto. É uma intervenção de Deus. É Deus quem vem em direção ao seu povo. O nosso livramento vem das mãos do Senhor. E o texto é claro em dizer, Deus vai aparecer nas nuvens
em glória. Obviamente, esse texto está apontando para a segunda vinda de Jesus, assim como os capítulos precedentes apontaram para a sua primeira vinda, quando fala a respeito do pastor que foi ferido, traspassado, que foi humilhado. Agora esse texto aponta para aquilo que Paulo trata também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o Senhor virá e ele vencerá o anticristo com o sopro de sua boca, e ele colocará todos os seus inimigos, 1 Coríntios 15, 25, debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés. Esta manifestação de livramento do Senhor, no meio da situação mais complexa da história do seu povo, é extremamente interessante, irmãos. William Hendrickson, ao comentar esse texto, ele aponta para uma semelhança que nós podemos perceber com a história de José, quando foi levado para o Egito. Nós conhecemos razoavelmente bem a história de José, quando José foi abandonado pelos seus irmãos, na sequência vendido pelos seus irmãos, na sequência esquecido pelos seus irmãos, e a trajetória de José é extremamente sofrida. Ele sofre por aquilo que fizeram contra ele. E embora José tivesse que viver num contexto de opressão, de uma cultura diferente, costumes diferentes, ele se manteve fiel à crença que recebeu de seu pai. E é por isso que eu gosto de dizer que nós erramos ao definir José como sendo José do Egito. José no máximo, José no Egito. Porque embora José tenha crescido, se desenvolvido e prosperado no Egito, o seu coração sempre pertenceu a Israel, seu pai. A aliança que Deus fez com o seu povo, ao patriarca, seu pai. E José então vive naquele contexto, ora preso, oprimido, perseguido. E é muito interessante perceber, irmãos, que num dado momento, quando a história vai convergindo para a revelação de quem é José, a visão espiritual que José tem acerca da maldade que sofreu dos seus irmãos é extremamente bela. Os seus irmãos sabem que estão diante não apenas do governante, o segundo homem, o ministro mais importante do Egito. Eles estão diante do irmão que rejeitaram, maltrataram, que condenaram à morte, a desespero, porque agora pode ser o momento da vingança de José. Mas o texto diz que José olha para os seus irmãos e diz: ei, fiquem tranquilos, não foram vocês que me enviaram para cá, mas o Senhor, para a conservação da vida, me enviou adiante de vós. Como é bela a compreensão que José tem da soberania de Deus em meio às atitudes humanas, em meio aos pecados dos seres humanos. É interessante perceber como José demonstra uma compreensão acerca não apenas da soberania, mas da providência de Deus em ir conduzindo a história, dando a ele, aos seus irmãos, no contexto específico, tudo o que era necessário, apontando para o cuidado de Deus e a manutenção da promessa que Deus havia feito com Abraão, gerações antes. E talvez você ainda esteja se perguntando qual a relação que William Hendrickson propõe de José para com essa descrição. É muito interessante, meus irmãos, porque Hendrickson nos faz pensar acerca deste retorno, desta parousia de Jesus, aquele que foi rejeitado pelo seu povo, que foi maltratado pelo seu povo, e agora virá com toda a sua glória para julgar as nações. Mas sabe, irmãos, Jesus virá, e é muito interessante
que as palavras de João, apontando para este momento onde o Senhor nos diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lugar que foi preparado para vocês. Hendrickson nos faz pensar que esse dia será o dia onde o Senhor vai dizer: não fostes vós quem me mataram, eu me entreguei por vocês para a conservação da vida. Deus é o autor da história da redenção, meus irmãos, e isso torna esse texto extremamente belo quando nós percebemos, por mais que haja maldade no mundo, e há, por mais que as coisas pareçam fora de controle, e na nossa perspectiva estão, absolutamente nada, o pecado, a maldade, os desvios do coração do ser humano não é capaz de frustrar os planos de Deus, de alterar a rota traçada por Deus na eternidade. Portanto, os seus santos decretos, eles vão se cumprir, a despeito de não haver confusão na soberania de Deus com a responsabilidade humana. E é por isso que nós precisamos nos lembrar que nós somos responsáveis pelos nossos atos, e por essa razão seremos responsabilizados por eles. Os judeus, o povo de Deus aqui está sendo descrito como sendo quem é objeto de um grande livramento de Deus. Aqueles que rejeitaram o Senhor receberão esta última visitação para a sua libertação. Então, a salvação de que o povo precisa vem do céu, não é forjada na terra. Meus irmãos, esta é a verdade de Deus para nós. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por aquilo que vocês fazem, não por obras. Nós fomos salvos pela intervenção de Deus. Em segundo lugar, verso 4 e comecinho do verso 5, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Comecinho do verso 5, vocês fugirão pelo vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Irmãos, nós tratamos de apresentar aos irmãos algumas vertentes teológicas quanto à possibilidade hermenêutica, de interpretação desse texto, com relação à literalidade do registro que está sendo feito aqui por Zacarias. O texto nos diz que naquele dia estarão os pés do Senhor no Monte das Oliveiras. Como nós apresentamos, ainda que de maneira introdutória, porque eu disse que eu quero tratar dessas coisas de maneira mais pormenorizada, quando estivermos expondo o Apocalipse de João, nós percebemos que existem aqueles que defendem que esse texto deve ser interpretado literalmente, em cada um dos seus detalhes. Portanto, estas pessoas olham para esse texto e creem num cataclisma geográfico que está acontecendo, a ponto da topografia da cidade de Jerusalém ser radicalmente mudada, para oferecer ao povo que está sendo oprimido uma válvula de escape, um meio de saída. Estas pessoas entendem ainda que essa passagem seria o cumprimento literal das palavras dos anjos aos discípulos, quando disseram para Jesus, é o registro de Atos 1, 9 a 11, eu vou ler o texto. Nós nos lembramos, né? Jesus vem descido do Espírito, e Jesus é assunto aos céus. É este o contexto de Atos. Lucas registra assim: ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas. Só para explicar. Aqueles que fazem uma leitura literalista dessa descrição
cataclísmica aqui de Zacarias, entendem que esse texto está ligado a essa descrição que os anjos estão fazendo da segunda vinda de Jesus, que eu estou agora lendo para os irmãos. Ditas estas palavras, Jesus havia dito algumas palavras para os seus discípulos, então, e aí ele é levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos, ou seja, fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, uma visão literalista de Zacarias capítulo 14, sobretudo deste evento cataclísmico que está sendo descrito aqui, vai apontar para o cumprimento destas palavras que estes varões, anjos, foram aparições teofânicas aqui de Deus, de que Deus haveria de voltar. Então a ideia é que isso que está sendo descrito em Zacarias 14 corrobora com aquilo que os anjos disseram aos discípulos em Atos capítulo 1, verso 9 a 10. Entretanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos que os anjos, eles estão falando do modo da segunda vinda e não da geografia da segunda vinda. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que os anjos não estão descrevendo a topografia ou abalos geográficos que vão acontecer na segunda vinda, mas de que maneira a segunda vinda vai ocorrer do céu. Não há aqui nenhuma, no texto de Atos, nenhuma promessa de Jesus por ter subido ao céu no Monte das Oliveiras, de voltar do céu no Monte das Oliveiras. Nesse sentido, nós olhamos para esse texto e eu me atrevo a dizer aos irmãos que nesta perspectiva a melhor interpretação é que Zacarias está falando de uma linguagem figurada, que é algo muito comum em literatura apocalíptica, coisa que nós já tratamos anteriormente. Para embasar esse meu pensamento, eu quero fazer uma citação do reformador João Calvino, quando ele diz assim, Calvino é duro em suas palavras, quer dizer, pouco polido em suas palavras, e ele diz assim, quando ele vai comentar esse texto, ele vai dizer: o Senhor não está aqui prometendo um milagre, como os ignorantes concebem ser uma descrição literal. Então aqui eu estou abrindo aspas para Calvino. Nem o Senhor está aqui prometendo rasgar o Monte das Oliveiras ao meio, a ponto de abrir um vale entre a parte oriental e a parte ocidental do monte. A mensagem central do profeta é que Deus provê livramento para o seu povo em tempos de aflição. E da mesma forma que abriu o Mar Vermelho, como eu já citei em Êxodo capítulo 14, assim também o Senhor oferece livramento em momentos de tentação, como também citei em 1 Coríntios capítulo, eu citei capítulo 15, agora aqui Calvino cita capítulo 10. Então nós precisamos nos lembrar disso, porque quando a situação estiver ruim e a esperança desvanecer, assim como Deus livrou maravilhosamente o seu povo em outros tempos, Ele também o fará novamente, quando o Senhor vier em glória para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, como eu disse, Calvino, ele aborda, como eu disse, de maneira nem tão polida assim, mas aquilo que eu tenho tentado defender enquanto hermenêutica desse texto, de que Zacarias está tratando de uma questão não literal, portanto alegórica, da intervenção de Deus ao longo da história. O foco do texto não está no cataclisma, não está nestas visões, onde visões não são palavras adequadas, na maneira que Zacarias revela essa descrição, mas no livramento de Deus que vai acontecer. Zacarias não está prometendo que Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras, mas que ele virá do céu salvar o seu povo. É este o meu ponto e é esta a contribuição que busquei de Calvino. Em terceiro lugar, na sequência do verso 5, a parte B do verso 5, nós lemos assim:
Vocês fugirão entre os vales de Jagal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos virão com ele. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos tratar-se desta segunda vinda de Jesus, que não acontece de maneira desacompanhada. O texto é claro em dizer que Jesus virá na companhia dos seus santos. Esta é uma descrição muito clara da segunda vinda de Cristo, quando ele, segundo as palavras de João em Apocalipse, trará os seus remidos, que estarão reinando com ele, numa espécie de cortejo triunfal. São essas as palavras de Hernandes Dias Lopes ao comentar esse texto. Essa é exatamente a mesma imagem usada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 14 e 17, quando Paulo registra assim: pois, se cremos que Jesus ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Cito, os que dormem, aqueles que morreram, né? Paulo não está defendendo o sono eterno da alma até a ressurreição, ou seja, aqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram antes. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esta é a descrição de Paulo para o evento que está sendo descrito tanto por Zacarias como o apóstolo João no seu livro de Apocalipse, naquela revelação final de Deus, de que Deus virá dos céus para livrar o seu povo de uma vez por todas, e ele virá na companhia daqueles que ao longo da história Deus salvou dos seus remidos, e nós estaremos para sempre na sua presença. Irmãos, eu quero parar aqui, porque existem ainda, ao longo desse capítulo 14, muitas outras informações importantes e são pertinentes para nós. Primeiro, porque são palavra de Deus. Segundo, pela conjuntura desesperançosa ou desanimadora que nós vivemos. Quando nós podemos olhar para textos complexos como esse, e eu já disse, e perceber como Deus traz conforto e alento ao nosso coração, quando nos faz pensar acerca da razão da nossa esperança. O que esses fatos que estão sendo descritos por Zacarias, por ocasião desta segunda vinda de Jesus, representam para nós hoje? É como se antes de ir embora nós pudéssemos fazer esta pergunta: o que isso tem a ver comigo? O que esta realidade futura sendo descrita tem a ver com a igreja? Meus irmãos, quando nós paramos para pensar na realidade da igreja, nós somos lembrados de que a história da igreja é marcada por grandes lutas, profundos vales, amargas perseguições, longas dispersões. A história da igreja é de fato marcada por tribulações, por sofrimentos. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 2, vai dizer que nós, e ali ele está se referindo aos crentes, à igreja, nós somos contristados por várias provações. Esta é a realidade a qual nós estamos inseridos. Quanto sofrimento os cristãos enfrentaram ao longo da história, e nós poderíamos fazer aqui um flashback, apontando para as mais diversas perseguições diásporas ao longo da história, para o sofrimento daqueles que são descritos no capítulo 11 da carta aos Hebreus, como pessoas que, segundo o autor de Hebreus, eram homens dos quais o mundo não era digno,
porque a sua esperança estava firmada em algo que estava para além dos sofrimentos. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para palavras como estas, descritas por Zacarias, nós somos lembrados de que, se por um lado o sofrimento parece fazer parte da história da igreja, por outro, também é verdade que o livramento da igreja vem do Senhor, e que nós podemos descansar nessa promessa. Eu costumo dizer isso para os adolescentes: faz sentido crer em Deus, até do ponto de vista epistemológico. Se Deus cumpriu cada uma das promessas que Ele fez, todas até este momento, por que haveríamos de duvidar do cumprimento das outras que ainda não aconteceram? Faz sentido, irmãos, crer e descansar nesta promessa do livramento que vem de Deus. A palavra de Deus é extremamente eloquente ao tratar dos sofrimentos que o povo de Deus ainda enfrentará. Considerando a nossa perspectiva, a minha perspectiva escatológica, estamos no princípio das dores, ainda enfrentaremos tribulação, grande tribulação, mas nós precisamos olhar para além dessas dificuldades e esperar o socorro que vem do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça olhar com mais esperança para o mundo que nós vivemos, crendo que nem todo o pecado do mundo, nem toda a maldade do mundo é capaz de frustrar os planos de Deus. Absolutamente nada é capaz de frustrar os planos de Deus. Jó faz essa constatação na sua última oração: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Portanto, o plano redentivo de Deus, ele haverá de se cumprir, porque assim Deus o determinou. E nós aguardamos esse dia, vivendo cada dia, cada experiência, como uma grande oportunidade de glorificarmos a Deus, quer em dias de paz e tranquilidade, como hoje, quer em dias de sofrimento e instabilidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a pensarmos a respeito disso. Eu costumo dizer que é muito mais fácil falar de esperança do que viver esperança todos os dias. E nós precisamos nos lembrar que a nossa esperança está no Senhor e pedir que o Senhor se revele a nós todos os dias e seja para nós aquilo que nós precisamos para vivermos contentes com aquilo que nós temos em cada dia da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Qualquer que tenha sido as suas experiências no dia de hoje, qualquer que tenha sido as lutas pelas quais você passou no dia de hoje, talvez a preocupação por aquilo que ainda está prestes a acontecer e que você está aí pensativo a respeito disso, eu quero dizer que há esperança para nós, e tranquilidade para nós, e paz para nós, na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos agir com fé, orando a Ele, e reagir com obediência, nos submetendo à sua palavra.